1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. Eliarro, ou seja, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Eu estava meditando esses dias, essa semana agora, sobre... Eu gosto muito dos reis de Israel, da história dos reis, como que eles governam, quais governam mais tempo, quais governam menos tempo. Na verdade, é um livro de liderança. E hoje dessa vez agora, eu tive um impacto muito grande, quando eu vinha lendo a história dos reis. Eu percebi que o escritor de 1 Reis foi um homem muito sábio. Ele não se declarou oficialmente como autor do livro, mas ele era um historiador, ele era um homem dotado de muita inteligência, ele pesquisou muitos livros, ele usou fontes de pesquisas muito fortes para compilar esses apanhados de 1 Reis. Ele até menciona alguma dessas fontes, por exemplo, ele fala o livro da história de Salomão. Esse livro não tem na Bíblia, mas ele menciona como sendo um livro para compilar aquela história dos reis. Ele menciona, por exemplo, o livro da história dos reis de Israel, as crônicas dos reis de Israel. Esse livro também que ele menciona não é o livro de crônicas. Menciona também o livro das crônicas do rei de Judá, também não é um livro da Bíblia. Ou seja, ele menciona vários livros que ele pesquisou, que ele ajuntou ali como um apanhado histórico para compilar o livro de 1 Reis. Interessante porque ele começa mencionando em 1 Reis a história de Salomão, como que ele assumiu o trono. Ele transcorre mencionando ainda, por exemplo, o reinado de Jeroboão, de Roboão, de Abias, de Asa, de Nadab, de Baasa, de Elá, de Zinri, de Onri e de Acabe. 11 reis consecutivamente. E se olha, um reinou, depois o outro reinou, depois o outro reinou, ora um rei de Israel, ora um rei de Judá, ora em guerra um com o outro, ora em paz. E aquela história é uma história muito legal e muito envolvente. Você vai viajando naquelas histórias e de repente, quando chega lá em 1 Reis 17, o autor para toda aquela narrativa e fala: olha, eu tenho algo para falar para vocês. Não é sobre reis, não é sobre um governante de Israel, não é sobre um político daqui de Israel, é sobre um profeta. E é por isso que ele menciona, já no capítulo 17, versículo 1, que Eliarro, ou seja, Elias, o tesbita, ele habitava em Gileade, e ele declarou a Acabe: então certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Você para de ler as histórias, glória a Deus, você para de ler as histórias dos reis e de repente você começa a ler não a história mais dos reis especificamente, mas a história de um profeta. Aquele profeta muda toda uma circunstância nacional e geográfica, porque ele era um profeta. Ele não era um político, ele não era um homem, digamos, sábio, inteligente, ele era um profeta. Um profeta. Elias, ele era um homem que mantinha na sua vivência uma autoridade muito grande. Elias liberou uma palavra e o céu parou. Liberou outra palavra e o céu se abriu. Liberou uma palavra, o fogo desceu. Pela sua autoridade, uma cultura idólatra, totalmente idólatra de Israel, foi cessada. Elias era um homem que carregava uma autoridade tremenda em suas palavras e em suas atitudes. Elias era um profeta. Em sua primeira aparição, quando ele apareceu ao rei Acabe, o rei Acabe chama ele de flagelo de Israel, porque ele tinha avisado que não choveria em Israel durante 3 anos e meio, estava numa tremenda seca,
E o rei Acabe olha para ele e fala: você é o flagelo de Israel. Ele fala: eu não sou o flagelo de Israel. O flagelo de Israel é você com as suas atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Em sua última aparição, quando Acabe desejou, ele desejou um campo, e a esposa de Acabe, a rainha Jezabel, mandou matar o dono do campo para ficar com aquela propriedade. Isso, passados alguns anos da primeira aparição dele para Acabe. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre Elias e mandou ele ir até Acabe e dar um recado. 1 Reis 21, 20. Quando Acabe viu Elias, disse: então finalmente me encontraste, meu inimigo. Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque tu vendestes para fazer o que diante do Eterno é abominável. Elias, ele carregava um manto de autoridade que mudava toda uma circunstância, toda uma situação. Quando eu estava meditando disso, Deus me falava claramente: eu preciso de profetas para essa geração. Eu não preciso de ativistas, a pessoas que vão para as praças defender determinado partido político, é um nível que os profetas não se envolvem. Eu preciso de profetas nessa geração. Tem um manto profético do Senhor, e Deus me mostra claramente, tem um manto profético do Senhor, pronto, uma vestimenta profética pronto, um ministério profético pronto a ser desenvolvido, a ser trabalhado, a ser desempenhado, mas faltam pessoas para vestirem esse manto profético. Pessoas que não apenas militem as coisas da terra, mas militem principalmente as coisas dos céus. Pessoas que veem uma situação e naturalmente, por pior que ela seja, ele tem uma palavra de Deus, porque ele ouve de Deus e transmite para as pessoas. Nós precisamos de profetas. O mundo está caótico. O mundo está numa situação catastrófica por falta de profetas. Catástrofes acontecendo por falta de profetas. Nós não precisamos de pessoas que falem aquilo que eles não ouviram de Deus, mas pessoas que ouvem de Deus e entregam. O sacerdote, ele ouve do povo e entrega para Deus. O profeta não, o profeta ouve de Deus e entrega para o povo. Tem um entendimento judaico muito forte no ministério profético. Entenda isso. No entendimento judaico, tanto o feiticeiro quanto o profeta consultam a Deus. Só que o feiticeiro consulta a Deus no momento de ira. O profeta consulta a Deus no momento de bonança. Vai e entrega, vai e corrige, vai e orienta, vai e chama ao arrependimento. Eu lembro que Davi, no momento em que Deus, ele fez algo que contrariou a vontade de Deus, Deus chegou em Davi através do profeta Natã, falou: olha, o que você fez foi errado. Natã já era de idade, uma das últimas vezes que Deus usou ele para falar com Davi: o que você fez foi abominável. Eu vou te dar 3 opções para você escolher. Quais das 3 você quer que Deus faça? Você quer passar fome durante todo um período? Você quer ser perseguido pelo inimigo? O que você quer? Por que Davi sabia que era Deus falando com ele? Por que Davi sabia que era o Espírito de Deus movendo aquilo ali? Que não era apenas o homem que ele tinha como um homem de Deus, mas que era o próprio Deus falando com ele. Uma das coisas que grandes homens têm na vida, eles sabem honrar o ministério profético. Sabem honrar. Davi então falou: olha, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E quando Davi liberou essa palavra, a Bíblia fala que começou a vir uma praga da cidade, de onde eles estavam, lá na cidade, começou a vir uma praga. Aquela praga foi tomando todo Israel. Davi se viu no desespero enorme. E Davi correu para um local ainda ermo, aonde há muito tempo atrás Abraão tinha levado Isaac para ser sacrificado. Ele chegou lá naquele local e falou: eu preciso fazer um sacrifício para Deus, para que a praga cesse.
Davi comprou aquele campo e fez aquele sacrifício. A praga cessou. Como um profeta muda uma situação? A praga cessou. Tempos depois, o local onde Davi comprou veio a ser o mesmo local onde Salomão construiu o templo. Por causa de um profeta que foi em Davi, deu a ele uma direção. Deu a ele uma solução, uma orientação. Como Deus precisa de profetas. Pessoas que investam tempo e tempo e tempo para ouvir o que Deus tem a falar. Pessoas que paguem o preço de a sensibilidade de entender a voz de Deus para transmitir àqueles que precisam. E muitas vezes nós levamos a nossa vida cristã de uma maneira tão dissoluta, tão ruim, e esquecemos que Deus precisa de profetas. Deus quer levantar profetas. Entenda um profeta interessante que aconteceu na Bíblia, João o Batista, Yohanan. Ele era primo biológico de Jesus. A Bíblia diz que veio sobre João o mesmo espírito de Elias. João foi para o deserto. Entenda a importância de um profeta, a importância de um profeta. A Bíblia diz que João veio como aquele que iria abrir o caminho do Senhor. As pessoas diziam para ele: você é o Cristo? Ele dizia: eu não sou o Cristo, eu sou aquele que vem adiante dele para anunciar que ele está vindo. E João batizava lá no Jordão, e um dia João liberou uma palavra. Agora entenda, um dia João liberou uma palavra dizendo: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que João falava aquilo? Porque João era profeta, ele sabia que Deus iria fazer. Como Deus procura pessoas a quem Ele quer honrar a palavra liberada. Como Deus, assim, está à procura, tem vaga para profeta. Como Deus procura pessoas a quem Ele possa usar nessa geração. Como Deus procura. Tem muitas coisas ruins acontecendo. Eu lembro, preste atenção. Isso já tem alguns anos. Nós estávamos aqui na igreja antes de iniciar a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi aquela mortandade que teve no mundo árabe e culminou ali com a guerra na Síria, onde o país todo foi devastado. Morreram mais de 500 mil pessoas na guerra. E Deus mostrou naquela ocasião Deus mostrou uma fera muito grande levantando do mundo árabe. E Deus me falou: eu vou enviar uma justiça sobre o mundo árabe. E começou. Na Líbia, praticamente todos os países que falam árabe passaram por essa destruição. Deus me falou aqui nessa igreja. Aqui nesse lugar. Como Deus procura pessoas a quem Ele possa usar como profetas. Como Deus procura pessoas que sejam mensageiros deles. E o que nos faz, por exemplo, olhando para Elias, o que nos faz entender e viver e fazer as coisas que Elias fazia e assumir o ministério profético como era o de Elias? Por quê? Sei lá, nós vivemos hoje num momento de política e chega a ser desgastante. Vivemos num momento de guerra e chega a ser desgastante. Então, é preciso que o foco pare, que o foco mude. É preciso que se levante um homem, uma mulher que tenha uma unção profética para mudar o foco do problema. Estava acontecendo algo, e Salomão falou isso. Ia acontecer algo numa cidade. E quando a destruição chegou para destruir aquela cidade, quando o exército chegou para destruir aquela cidade, ela não foi destruída porque ali tinha um homem sábio, que começou e evitou a guerra. Quando Joabe, olha a importância de um homem e de uma mulher de Deus. Quando Joabe estava perseguindo um dos inimigos de Davi, do rei Davi, chegou numa cidade.
E Joabe sabia que o inimigo de Davi estava dentro daquela cidade. E ele se armou para destruir a cidade. Mas lá dentro tinha uma profeta. Aquela profeta se levantou e falou: Joabe, não destrua a cidade. O que você quer? Você quer fulano de tal? Fique tranquila, fique tranquilo. Eu vou jogar a cabeça dele pelo muro. Evitou que a cidade fosse destruída. Muitas vezes a destruição vem na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e por falta de um mover profético, o diabo entra e age e destrói. Por quê? Porque falta um profeta. O profeta é aquela pessoa destemida, recebe de Deus e entrega. O que nós precisamos então fazer? Elias nos ensina muitas coisas. Mas o que nós precisamos fazer então para que nós usemos uma autoridade que está disponível a nós como profetas? Primeiro, usar a autoridade, essa autoridade que nos deu, para cessar a adoração a deuses falsos. 1 Reis 16, 31. 1 Reis 16, 31, 32, 33. 1 Reis 16, 31. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os erros de Jeroboão. Os mesmos erros de Jeroboão. Pode projetar? Pode projetar. 1 Reis 16, 31. Obrigado. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar o seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais que todos os reis de Israel que o precederam. Tinha uma maldade instalada em Israel e a missão era muito clara: vamos eliminar os profetas de Deus, vamos estabelecer uma nova forma de culto, cultuar ao Deus Baal. Mas nós vivemos hoje, por isso que o ministério profético precisa existir, nós vivemos hoje no momento em que a gente fala: não, você tem que ter tolerância religiosa, cada um na sua religião, né? A gente ouve muito isso. Cada um na sua religião. Nós estávamos numa vigília sábado, sexta para sábado, e foram manifestados vários demônios, que lá na Umbanda são caboclos, só que nós sabemos que são demônios, que oprimem as pessoas ao crime, ao derramamento de sangue, que oprimem as pessoas, fazem delas seus escravos. Vários. Não foi uma pessoa possessa. Tinha hora que a gente não dava conta, né, Gabi? Vários. Ah, mas respeita a religião. Não é religião, é demônio. Que está destruindo pessoas. Está destruindo casamentos. Está destruindo vidas. Praticamente todas as pessoas, entenda que eu vou lhe falar, praticamente todas as pessoas que, praticamente não, todas as pessoas que cometem crimes, não cometem em sã consciência, cometem sob uma possessão demoníaca. E quando vêm para a igreja, todos eles se manifestam para tirar aquele demônio que os incitou a praticar tais atos. Essa pessoa em sã consciência jamais faria atos pecaminosos e maldosos como fez, dominados pelo diabo. Ah, mas é religião. Religião? Tudo bem. Tudo bem. Nós estamos aqui, e é interessante falar sobre isso. Alguém pergunta, mas pastor, festa junina é pecado? Depende do que você quer para a sua vida. Vamos lá. Depende do que você quer para a sua vida. Mas pastor, é só se vestir de caipira e ir lá dançar uma quadrilha. Se fosse bom, se o negócio fosse bom, não era quadrilha, começa por aí. Quadrilha, então, começa por aí.
Mas pastor, é só uma festa para São João. Quem foi João? João o Batista, aquele que batizava, o primo de Jesus, aquele que foi o último dos profetas, maior do que todos os outros que existiram até então. Quando você dança uma quadrilha lá de São João, você comete o primeiro erro, qual é? Você está profanando completamente, você está se juntando àqueles que um dia fizeram uma festa e trouxeram a cabeça de João numa bandeja. Ah, mas essa idolatria precisa cessar em nosso meio. Segunda coisa que você comete, que também... Ah, mas é o meu filho. Pior ainda. Se fosse você, então... Pior ainda, você está induzindo pessoas inocentes a erros das quais eles vão ter que carregar durante a vida deles por muitos anos. Segunda coisa que você comete. Primeiro você se junta a quem festeja a morte de João, dizendo que é o aniversário dele, não tem nada a ver, festejando a morte de João, que foi entregue numa bandeja a Herodes, porque ele é profeta, porque ele era profeta. Segunda coisa que você comete, você está participando de uma festa totalmente idólatra, porque tudo que tem na festa é consagrado a ídolos. Qual é a recomendação? A recomendação primária para a igreja: não comam comida consagrada a ídolo. Ah, eu não sou crente. Eu não quero me fingir de judeu, não quero fazer circuncisão, não quero usar um talite, não quero nem, até falo Santa Maria, na hora que eu estou falando aqui, Ave Maria, até falo, quando estou ministrando, até falo Ave Maria. Mas qual é a recomendação primária para a igreja? Dita por quem? Dita pelos apóstolos, tem que ouvir, e dita pelo irmão de Jesus, Tiago, que é chamado de Iacove. Por que você tem que dar importância a isso? Veja só, quem conduziam os 12 patriarcas? Jacó. Quem foi o líder da igreja, do ministério de Jesus depois da morte dele? O irmão dele, Jacó. Olha como a cena se remonta. Qual foi a recomendação de Tiago, de Jacó, Iacove, irmão de Jesus, e que a igreja concordou? Primeiro, não comam comida consagrada a ídolos. Segundo, se abstenham da prostituição. Terceiro, não comam sangue. Ah, mas eu falo até palavrão. Deixa Deus te tratar, mas não coma comida consagrada a ídolo, não coma sangue e não se prostitua. Mas isso é uma idolatria que tem que cessar, porque o mal se instala e depois você não dá conta de pagar a conta. Vou mais. Vamos fazer uma festa para minha filha, para o meu filho? Pode falar assim, eu sou o pastor, eu vou falar. Bota a menina para dançar assim, ó. É demônio? É demônio. É demônio. É demônio que está entrando para destruir a vida da criança. É demônio. Cabem aos pais instruir os filhos no caminho em que devem andar e insistir com ele, porque o ímpeto da criança é mau, é perverso, quer o mal. E cabe ao pai, não, aqui não. Minha filha, estava aqui agora, ela saiu. O outro grandão, cadê o Jessé? Estava aqui agora, saiu. A Missa estava aqui agora, saiu. Todos eles são frutíferos no reino de Deus, mas eu tive que controlar o ímpeto deles. Quando eles quiseram ser maus, aqui não. Papai não deixa. Mas isso é religiosidade. Por causa da minha religiosidade, hoje eles são crentes e vão para o céu. Se eu fosse liberal e estava tudo no inferno, e eu sofrendo e pedindo oração para vocês, porque estavam tudo drogado e perdido. O que eu prefiro? Tem que romper. Nós não somos crentes para nós virmos para a igreja, ouvirmos a palavra e não praticarmos. Somos crentes para ir para o céu. Se não quiser ir para o céu, essa igreja não lhe pertence. Aqui é um treinamento para quem vai para o céu. Fechou as portas no treinamento para quem vai para o céu. É igual para quem vai para o espaço. Não vai para o espaço? Não fica numa cápsula ali sem gravidade? Aqui esse mesmo espaço, sem gravidade. Essa idolatria precisa cessar. Esse mal precisa cessar. Você precisa usar da autoridade que Deus lhe deu para cessar a adoração a deuses falsos.
Ah, mas na minha casa é só uma santinha que tem. Isso não é uma santinha, eu já explico isso no encontro. Não é. Sabe qual é o nome de Maria? Que alguém chama de Maria. Sabe como que é o nome dela? É Miriam. O mesmo nome da irmã de Moisés. Uma mulher santa na sua essência, mas que não tem poder divino. O que criaram não é uma referência à mãe de Jesus, na verdade, aquela imagem da criança, de uma mulher com a criança no colo, aquela imagem remonta a Nimrod, lá na época de Babel, há muitos anos. Nimrod foi o primeiro ser humano que se levantou contra Deus. A primeira pessoa que se levantou contra Deus, Nimrod. Aí você pega aquela criança, e é Santa Maria. Aquele santo que alguém celebra, que tem um sol atrás de si, que era uma adoração clara ao Deus Sol, que entra para destruir toda a sua vida. Mas a idolatria precisa cessar. Precisa cessar. Enquanto nós estivermos dispostos a romper com a idolatria em todas as áreas da nossa vida, nós sofreremos os impactos dela na nossa família, nos nossos negócios, em toda a nossa vida. Tem que cessar. Elias chegou em Acabe e falou: nós vamos fazer um acordo. Você serve a Baal? Serve. Qual é o título que Baal, o que Baal faz? Baal é o Deus da provisão. Ah, é ele que faz chover? É ele que faz chover na nossa religião dos Sidônios. É ele que faz chover. Fique tranquilo. Olha o peso de um profeta. Fique tranquilo. Aliás, não, foi pior ainda, porque quando estabelece um prazo, fica mais claro, né? Não vai chover em Israel enquanto eu não liberar uma palavra. Sabe quantos anos ele ficou? Ele deu essa palavra para Acabe, ficou 3 anos desaparecido. Acabe tinha introduzido aceitado que Jezabel introduzisse em Israel a adoração a Baal. E Elias rompeu com essa atitude de sequidão, ao dizer o seguinte: só vai acontecer algo depois que eu liberar. Segundo, o que Elias fez, que eu também preciso entender? Quando Elias liberou essa palavra, a Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Elias para um local. 1 Reis 17:2. Ou seja, nós precisamos preferir ser alimentado por corvos que desfrutar da contaminação do mundo. 1 Reis 17:2. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Imagine a cena, como é que Deus trata um profeta. O profeta estava... Ah, mas Deus me levou para um lugar... Não, Deus nunca trata um profeta com aspereza, com dureza. Quando Deus deu uma ordem para Elias, Elias se direcionou para o riacho. Gente, lá em Israel, falar em Israel, nós vamos para Israel em outubro, tá? Setembro, outubro. Lá em Israel tem muitos corvos. A gente não mata e não come corvos lá. É igual pombo aqui no Brasil. Muitos corvos. E os corvos são grandes, parece assim um urubu grandão, só que mais bem formado, né? E eles cantam muito, então é muito comum eles nos pinheiros cantando, assim, ao final do dia ou no amanhecer, eles cantam. Vêm muitos corvos soltos dentro da cidade, ao ar livre. E os corvos são carnívoros. Deus ordenou que os corvos alimentassem ele, o profeta, por mais de 1 ano. Ele bebendo água do ribeiro, o ribeiro ficou ali até secar, os corvos vinham, imagine os corvos tendo que ouvir uma voz de Deus e trazer o alimento para o profeta e entregar o bife, entregar a carne. Eu queria comer, mas não come. Entregar a carne, entregar tudo para o profeta. Por quê? Porque Deus tinha mandado. Então nós, como profeta, nós devemos optar, escolher, que é melhor nós sermos alimentados por corvos do que comer as iguarias do mundo. Quem fez isso com muita clareza foi Daniel.
Daniel, chegaram nele e falaram: olha, você precisa comer da comida do rei. A comida do rei, tiazinha explica bem, não era uma comida kosher. A comida que o judeu come é uma comida kosher, tem que ser feita de maneira diferente. Ele entrou num jejum, falou: eu não vou comer essa comida do rei. Não vou comer essa comida do rei. Mas vai chegar o dia em que o rei vai tirar a prova e vai ver se vocês estão debilitados ou gordinhos. Nos experimente por 10 dias. Foram 3 anos de luta ali, de jejum. Ao final daquele teste, a Bíblia diz que Daniel não foi achado apenas sábio, ele era 10 vezes mais sábio que qualquer sábio da Babilônia. Então, veja que é muito melhor você, como profeta de Deus, escolher: eu prefiro comer aquilo que Deus me dá do que comer das iguarias do mundo. Eu prefiro viver do que Deus tem para mim do que me prostituir nesse mundo cruel. Eu prefiro essas coisas. Ser alimentado por couves muitas vezes pode ser humilhante, mas é a forma que o Senhor tem de poupar a vida do profeta, de livrar ele da escassez. Ou seja, o Senhor nos isenta da dificuldade, nos protegendo debaixo das suas asas. Elias passou em torno de 1 ano ali naquele riacho, até que a fonte secou. E Deus, entenda, Deus não deu para Elias um cronograma dos fatos seguintes. Ao contrário, Ele levou Elias a estar ali naquele momento. Ele disse para Elias, e quando Deus ordenou Elias, Deus falou: vá se esconder. 3 anos depois, Deus se mudou e apresentou para ele, falou: apressa-te, apresenta-te. Ou seja, como profeta, você precisa ouvir de Deus o momento de se esconder e o momento de se apresentar. Sabe, quando Elias ficou longe do povo, aqueles 3 anos, não só uma seca de água, de alimentos, teve uma escassez da palavra de Deus, teve uma ausência da palavra de Deus, uma seca muito grande, porque as pessoas procuravam um profeta e não encontravam. Da mesma forma é hoje, quando você se nega a exercer o ministério profético que Deus tem para a sua vida, as pessoas continuam procurando a quem buscar, e elas querem encontrar alguém que mostre a elas essas coisas. Terceiro, aprenda como profeta a viver da provisão de Deus, a viver daquilo que Deus dá. 1 Reis 17:8, e daí na continuidade diz que a palavra do Senhor foi dirigida a ele nesses termos: apronta-te e vai a Serepta, a cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei uma viúva que te providencie o teu sustento. E ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele chamou outra vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor Yahvé, teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a face da terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija, em conformidade à palavra de Yahvé, porque ele transmitira por meio de Elias. Elias chegou, tinha uma viúva. A viúva ia apanhar 2 gravetos para fazer um fogo, um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo, para fazer um bolo e morrer, comer e morrer.
O profeta, olha a importância de profeta. O profeta chegou nela e falou: faz o seguinte, me dê um pouco de água. Traz para mim também um bolo para mim. Mas eu não tenho trigo, eu não tenho alimento. Enquanto eu estiver aqui, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha na panela. Sabe quantos anos demorou essa brincadeira de escassez? Mais 2 anos. Durante 2 anos completos, aquela pouquinha. Todos os dias ele ia pegar o que tinha na vasilha, por exemplo, derramava, fazia comida. Quando chegava no outro dia, tinha de novo, derramava, fazia outra vez. No outro dia, tinha de novo. Mais 3 dias. 700 e quantos dias? Quase 800 dias. Todos os 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 dias. Ou seja, você precisa aprender. Quantas vezes, a minha esposa é profeta, quantas vezes lá em casa, a gente abre assim, né, filha? Ela mexe, e daqui a pouquinho a melhor comida do mundo está exposta na mesa. Não sei como, é profeta. Quando você anda com o profeta, você não passa escassez, porque o profeta vê onde ninguém vê. Ele tem uma provisão dentro do coração dele que ele libera com uma palavra que ele se cumpre na sua vida. Muda toda uma situação de pobreza, de miséria, de escassez, o profeta libera e aquilo é mudado. Sabe? Aprender a confiar em Deus. Talvez por isso que muitos não se lançam no ministério profético. Porque aprender a confiar em Deus exige de nós uma entrega total. Teve uma época que a gente ainda estava com os meninos na escola. Eu tinha aceitado o ministério pastoral. E chegou um ano em que nós falamos, acabou o recurso. Alguém falou para nós, faz o seguinte, desiste, vai fazer outra coisa. Nós olhamos um para o outro e falamos, olha, nós entramos nesse negócio, não foi para perder, foi para morrer. Não foi para viver, foi para morrer. E se for morrer, vamos morrer assado, nós 5 aqui. Deus nunca deixou faltar a provisão, Deus nunca deixou faltar o óleo, Deus nunca deixou faltar a unção, Deus nunca deixou faltar a farinha na panela, por quê? Porque tem profeta na casa. Alguém não se lança no reino de Deus porque não acredita que Deus vai prover. Alguém não para ouvir um tempo do que Deus tem falando para ele, porque ele não acredita que Deus vai cumprir aquilo ali. Por isso que nós temos uma escassez muito grande de profetas. E não existe profeta que não tenha passado pelo eixo da experiência plena. Elias ficou no eixo da dependência plena de Deus. Plena, completa. Tony vai entrar agora nesse mistério, vai fazer um negócio. Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Segura aí, segura. Eu conheci um colega, ele trabalhava como gerente de um posto de combustível. Aliás, ele tinha arrendado aquele posto de combustível. E um dia o dono do posto falou, olha, eu vou vender esse posto. Bote a proposta porque a preferência é sua. O Espírito falou com ele, mas ele não creu. O Espírito falou com ele, bote X reais, o posto é seu. Ele pensou com ele, eu vou ganhar um desconto. Sei lá, suponhamos, valia 1 milhão. Deus falou para ele, bote 1,50 milhões. Ele pensando em fazer um bom negócio, colocou 950. Ele tinha 1,50 milhões para pagar à vista o negócio. Botou um pouco a menos, achando que ia fazer um bom negócio. Não ouviu a voz profética que tinha falado com ele. O dono do empreendimento ouviu, falou, muito obrigado, vou considerar a sua proposta, será considerada. Passou uns dias, chegou só a notícia, eu vendi, eu quero que você desocupe. Mas você não vem nem comigo para negociar. Eu falei, não, eu lhe dei a oportunidade, você não deu. E você vendeu por quanto? Por 1,50 milhões.
Quando nós conhecemos esse homem, já tinha passado uns 10 anos que isso tinha acontecido. Tinham 10 anos que ele nunca mais tinha se levantado financeiramente. Por causa dessa desordem dele em casa, perdeu a família, perdeu a condição financeira. A última vez que eu o vi andando lá na beira-mar, ele estava com outra mulher, que eu nem conhecia a mulher dele, com outra família, noutra situação. Por quê? Porque não ouviu quando o profeta falou. Eu conheci um profeta. Ele chegou numa pessoa e disse o seguinte: olha, compre esse terreno aqui. Mas não vale nada. Compre. Deus vai lhe honrar muito. Compre, pode comprar esse imóvel aqui. A pessoa tinha dinheiro para comprar. Não valia nada realmente. Segundo o olhar dele. Comprou o terreno. Uns anos, uma empresa petrolífera precisou passar dentro do terreno um gasoduto, aliás, um oleoduto, e pagou para ele milhares e milhares de dólares por causa daquele negócio, que a princípio ele ganhou muitas vezes mais do que o que ele tinha investido naquele pequeno pedaço de terra. Por quê? Porque tinha um profeta. Uma das coisas que o profeta mais faz na sua vida é eliminar a escassez. Eliminar a escassez. Cessar com a escassez. Elias chegou na casa daquela mulher, estava acabando. Elias falou para ela: olha, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Mas os sidônios, agora entenda que esse milagre aconteceu aonde? Aconteceu na terra dos sidônios. A terra dos sidônios era a terra onde Jezabel era filha do rei. E de onde Jezabel tinha trazido quem? O deus Baal. Deus pegou Elias e levou ele para os sidônios, aonde Baal providenciava a comida, o sustento. Só que os sidônios dependiam muito para ter o sustento. Deus mandou eles para cá, e aqui nesse local do sofrimento, Elias liberou uma palavra dizendo o seguinte: não faltará. No vizinho, no governo faltou, no bairro faltou, na cidade faltou, mas na casa daquela mulher não faltou a provisão durante todo o tempo de seca. Por quê? Porque tinha um profeta. Quantas vezes Deus quer lhe usar para mudar a situação financeira de alguém, e Deus precisa, e às vezes não faz, porque falta alguém que seja seu porta-voz para mudar aquela situação. Em quarto, para a gente orar. O que um profeta faz, segundo o modelo de Elias? O profeta ele tem que aprender a levar vida onde tem a morte. Eu fui visitar uma família, eu lembro dessa situação, porque esses dias mesmo nós encontramos com essa mulher. Eles nos chamaram na casa dela porque tinha alguém doente na casa dela. E eu cheguei lá no apartamento dela, e quando eu entrei no apartamento dela, Deus mostrou um caixão bem grande na sala. E nós conversamos, o caixão lá. Lá para as tantas eu perguntei: vem cá, quem é que está enferma na sua casa? Ah, minha mãe está enferma. A mãezinha dela estava bem cacaraquinha, bem molhada, morrendo. Deus me falou: não é essa que eu vou levar. Tem mais alguém doente na sua casa? Não, tem meu pai, que é de idade, mas meu pai é sadio. Tá bem, meu pai. Quando cheguei lá, o pai dela era um homem grandão, bem grandão. Deus me falou: o caixão é para ele. O caixão é para ele. Aí, quando na hora da despedida, eu falei: olha, vai ter um óbito na sua casa. Só que não vai ser a sua mãe, vai ser o seu pai. E ele vai morrer rápido. Passados uns dias, o pai morreu. E eu estava andando lá na beira-mar com você, né, filha? Lá na beira-mar, ela estava velhinha, que estava só um pouquinho, toda esperta, danada. Sabe, o profeta muda uma situação, era pra...
Como Deus quer usar profetas, querido. Como Deus quer usar profetas. Como Deus quer usar profetas. Às vezes não é nem bom me chamar quando a pessoa está muito enfermo, não. Porque Deus já me fala se ela morrer ou viver. Como Deus quer usar profetas para mudar toda uma situação. Quarto, 1 Reis 17. Passados esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ele reclamou a Elias: que foi que eu fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá teu filho. Tomando-o gentilmente nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre o seu leito. Em seguida clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até essa generosa viúva me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou: Senhor, ó Yahvé, meu Deus, faz voltar à vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. A viúva retornou ao menino e ele viveu. O Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Esses dias uma família me pediu para eu ir visitar uma pessoa que estava lá no Hospital do Coração, aqui, que fica perto do Palácio do Governo. Ela até me ligou esse dia me lembrando desse fato. Chegou lá, o homem estava entubado, morre, não morre, morre, não morre. Um homem jovem, mas uma vida toda pregressa e morre, não morre. Quando eu cheguei lá para falar com ele, Deus me falou: ele não vai morrer. O homem não valia nada. Era um usuário de droga de última categoria, não valia nada socialmente falando. Deus falou: não vou levar ele não vai morrer. Nós oramos, eu falei: ó, se alguém vai morrer aqui, não vai ser ele não, vai ser outro. Esse aqui não vai morrer não. Está lá nos Estados Unidos. Se morrer, vai por lá. Dessa vez não. Ela me ligou esse dia e falou: ei, pastor, aproveite que o senhor tem essa unção, vai visitar minha mãe. Eu falei: cuidado, se for lá, pode ser que o senhor tenha notícia, ela vai morrer. Me deixe quieto. Entendeu? Como nós precisamos, como Deus precisa de profetas para chegar e determinar a vida na vida das pessoas, para conectar a vida. Pessoas muitas vezes no laço da morte, uma destruição completa. O profeta chega e muda toda aquela situação. A instrução de Deus pode ter espantado o profeta. O Senhor ordenou que ele viajasse ao norte, a mais de 50 quilômetros da cidade de Fenícia de Sarepta. Deus estava enviando Elias para um território gentil, e uma vez Sarepta não ficava muito longe de Sidom, a cidade natal de Jezabel. Foi ali que Deus usou Elias para proferir e fazer aquele grande milagre. Deus nos chamou para esses dias. Eu lembro bem, presta atenção, coronavírus. Uma mulher me ligou, na época da crise, ela me ligou: como é que você está? Eu estou vendo. Não, faz o seguinte, não morra não, liga no hospital e vá para o hospital, vá lá no hospital. Liguei para o marido dela e começamos a orar, e Deus me falava que ela não ia morrer. A mulher ficou entre a vida e a morte, mas a Deus misericordioso viveu. Estou arrependida, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou seguir a Deus, eu vou me arrepender. Não entra, Senhor e Deus, não entra, Senhor e Deus. Esses dias, antigamente, você sabia do que os pastores, né? Sabiam do que as pessoas, alguém chegava e dizia: rapaz, eu vi o David lá naquele lugar, assim, chama o David, pastor, para conversar, para ele confessar. David, vem cá, rapaz, a Letícia te viu lá, vamos conversar, rapaz, vamos. O que foi? Letícia está mentindo? Se ela estiver mentindo, vamos corrigir a Letícia. Não estava não, mas está aqui a foto, você lá na... Não, estava sim, bispo, estava mesmo. Antigamente era assim, hoje não, hoje é tudo no Instagram. Você quer saber? As pessoas fazem questão, e isso é documento. A Bíblia, cadê a doutora?
Uma das bases eliminares do direito, qual é? Não produzir prova contra si mesmo. Sim ou não? Eu não produzo prova. Por que a pessoa pode ficar calada numa sentença? Porque ele não pode produzir provas contra ele mesmo. Hoje em dia, não. Toda pelada. Está tudo publicado. Você está produzindo prova para a sua própria condenação. Não tem como você dizer, eu não fiz. Está aqui, está gravado. Todos viram. Você quer saber a imundície com que as pessoas vivem? Olha no Instagram, os crentes. Gente, não adianta. Não adianta. Eu quero orar com você, tá certo? Elias pegou aquela criança, presta atenção à cena. Elias pegou aquela criança, colocou ele suavemente no braço, levou para o andar onde ele dormia, colocou a criança, silêncio, colocou a criança na sua cama, deitou o corpo sobre a criança, deitou uma vez para Deus, traz vida para essa criança. Deitou a segunda vez, Senhor, traz vida para essa criança. Deitou a terceira vez. Todo profeta carrega vida dentro de si, maior que a vida biológica. Quando ele deitou pela terceira vez, a Bíblia diz que aquela criança voltou a viver. Elias pegou o filho da mulher e falou, toma, ele está vivo. Um dia um profeta morreu, o sucessor de Elias. Alguém vinha trazendo uma pessoa que morreu numa guerra. Fala o seguinte, pega o corpo dele, lança lá no túmulo do profeta. O profeta estava morto há muitos dias. Só tinham basicamente ossos no túmulo do profeta. Quando aquele morto caiu no túmulo do profeta, a Bíblia diz que o morto... eu estou vivo! Mesmo morto, o profeta ressuscitou um morto. Deus tem uma unção profética para derramar na sua vida. Deus tem um mover profético para derramar na sua vida. Fortaleza precisa de profetas que mudam a situação dessa cidade. Nós precisamos de profetas. Deus precisa de profetas. Está desligando sozinho. Só para encerrar. Eu lembro um testemunho para os jovens, só para a gente encerrar. Quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu fui trabalhar numa empresa, eu fui morar na república dessa empresa. Tinham muitos jovens, eu era um dos jovens que morava numa das repúblicas dessa empresa. Como que era a república lá na empresa? Era uma casa normal, com quartos e, ao invés de ser uma família morando naquela casa, eram jovens. Eram 2 jovens por quarto. 2 por quarto. Preste atenção. Antes de eu chegar naquela casa, tinha chegado lá um crente. Um engenheiro, estudante de engenharia. Tinha chegado lá como estagiário. E os jovens da casa falaram o seguinte, nós vamos desviar esse irmão. Vamos desviar esse irmão. Um dia, o irmão chegou do culto. O que eles fizeram? Na cama, eram 2 quartos por cama. Numa das camas, eles colocaram uma prostituta. Ele chegou do culto, todo alegre, glória a Deus, aleluia. Foi para o banheiro, tomar um banho. Quando veio só de toalha, a prostituta... Pau! Não quero. Do lado de fora, a festa, né? Derrubamos esse crente, esse falso crente, derrubamos, acabou, não mais irmão. Quando eu cheguei nessa república, ele já estava desviado, porque não conseguiu mais voltar. Depois que eles armaram isso com ele, não conseguiu mais voltar. E eles propuseram no coração dele fazer a mesma coisa comigo.
Só que um dia, quando eu cheguei em casa, vindo do trabalho, a nossa secretária estava enferma. E ela falou, você é crente? Eu falei, sou. Você pode orar por mim? Eu oro. E orei por ela e o braço dela estava enfermo. Quando eu orei por ela, o braço ficou normal. Era tanta orgia nessa república, tanta orgia. Eles se juntavam no final de semana, e eram só jovens descabeçados mesmo. Se juntavam no final de semana. A nossa sala era transformada numa sala de jogos e numa sala de prostituição. Então, várias mulheres e vários jovens ali, ó. E eu pulando na cama de um, pulando na cama de outro, pulando. Eles então armaram para me pegar. Um dia no carnaval, na época de carnaval, eles fizeram uma festa lá na nossa casa, na República. Fizeram uma festa. Aí eu falei o seguinte, não, essa festa não me pertence. Eu fui procurar o povo da igreja, eu fui ficar com eles. Na época não tinha campo, não tinha nada, né, filho, igual tem aqui. Fui procurar o povo da igreja. Passei o final de semana com a irmã da Janira, lá na família dela. Final de semana lá na casa dela orando. O que aconteceu durante a festa? Durante a festa, a noite de carnaval, uma das mulheres ficou bêbada. Uma das prostitutas ficou bêbada. E alguém disse lá de dentro, rapaz, bota ela para dormir na cama do irmão não está aqui não, ele viajou, bota ela na cama dele. Irmãos, quando aquela prostituta deitou na minha cama, isso eles me contaram depois. Quando ela deitou na minha cama, deitou. Está me queimando! Ela estava bêbada. Me queimando, está queimando. Eles pegaram a mulher. Parou a festa, porque a mulher fazia um escândalo. Aí levaram ela para debaixo do chuveiro. Queimando. Parou a festa. Esse irmão é macumbeiro. É macumba, isso é macumba grande. Como é que a pessoa deita na cama dele e se queima? É macumba, vamos tirar esse irmão daqui. Isso é macumbeiro grande. Aí o desviado falou o seguinte, gente, isso não é macumba não. Quem não presta aqui somos nós. Nós estamos todo mundo na orgia, você já me desviaram, estou todo mundo na orgia. Você estava planejando desviar o irmão também. O Deus que ele serve, cuida até da cama que ele dorme. Quando esse demônio bateu na cama que ele dorme, o demônio não aguentou. Irmãos, isso foi entre eles. Eu cheguei, o carnaval de acabado. Irmãos, daquela turma, daquela república, eu não preguei para nenhum. Jesus te ama, vem aceitar Jesus. Praticamente todos eles se converteram. Nós nos encontramos depois de casados. Cada um casou, tomou um rumo. Praticamente todos eles eram convertidos. Por quê? Porque um profeta tinha morado com eles. Como Deus tem pessoas que precisam se encontrar com você. Vamos ficar em pé, vamos? Eu quero muito que você entenda isso. Eu quero muito que você entenda. A vaga para profetas. A vaga para profetas. A vaga para profetas. A vaga para profetas. Homens que se levantam e digam, assim diz o Senhor. E o negócio treme completamente. A vaga para profeta. A vaga para profeta. A vaga para profeta. E como Deus deseja, como Deus sonha, como o Espírito de Deus procura, como Deus deseja que os jornalistas parem. Avivamento da Rua Azusa, 1900 começo de 1900, 1904, 1905. Avivamento da Rua Azusa. Era um negro. O negro foi para o seminário, não conseguiu ficar no seminário porque ele era negro, ele assistia aula lá fora. Aquele negro começou um movimento de oração lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles. Aquele movimento foi pegando, ele era profeta. A unção derramada era tão grande
que era comum na hora do culto o bombeiro parar ali em frente para apagar o fogo. Alguém tinha denunciado: tá pegando fogo na igreja, corre porque os irmãos vão se queimar tudo. O bombeiro chegar aqui para apagar o fogo, já que era o fogo do Espírito Santo. Mais de 60, 70 milhões de pessoas foram impactadas por a vida daquele profeta. Kathryn Kuhlman tinha uma unção profética tão grande, quando ela estava ministrando aqui a igreja. E eu quero que nós sonhemos com isso, porque Deus precisa usar a gente dessa maneira. Aqui estava a igreja, João Cordeiro, 2071, num raio de 5 quilômetros quando começava o culto. Pessoas não tinham vindo nem ao culto ouvir a palavra. Num raio de 5 quilômetros, as pessoas começavam a ficar curadas. Como Deus precisa de profetas. Como Deus busca profetas. Como Deus busca alguém que muda o discurso. Estamos falando de política. Não, mas em Fortaleza tem um profeta de Deus que quando ele fala as coisas acontecem. Quando ele determina, Deus age. Como nós precisamos de profetas que mudem o que os jornais escrevem. Mudem o que os historiadores estavam escrevendo. Estavam escrevendo sobre os reis. Mas eu precisei parar, porque em Israel tinha um profeta. E quando eu olho para mim, eu não vejo que isso é algo que Deus tem só comigo. Praticamente todos os jovens que andam comigo, todos eles que andam comigo, Deus abre a visão espiritual deles. Como é comum, o ministério profético é um ministério lindo. Como é comum no momento de libertação. Como é teu nome? Paulo. No momento de libertação, orando pelo Paulo, Deus me mostra não o Paulo, mas o que tem por trás do Paulo. Deus me mostra o demônio que acompanha o Paulo. A situação, como é comum. Deus abrir os olhos para que você olhe. Epa, mudou a situação. Deus precisa de profetas. Coloca para mim a imagem, por favor, filho. Coloca a imagem, por favor. Eu quero orar com você nesse sentido. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto, preste atenção na chave, exceto a palavra de Deus. Exceto, diga comigo, a minha palavra. Diga, a minha palavra. Enquanto na sua casa, na sua família, você não se levantar com um mover profético sobrenatural, as coisas não vão mudar, porque tudo muda quando você se levanta e fala: ei, aqui não entra idolatria. Aqui nós vamos comer os que os povos trazem e não o que o mundo traz. Nós vamos comer o que Deus manda e não o que o mundo oferece. Nós não vamos ceder nossos filhos para a quadrilha. Nossos filhos não são bandidos, eles são crentes. Nossos filhos vão dançar mostrando a bunda, batendo a bunda como cachorro. Nossos filhos vão para o céu e o lugar onde crente mora é diferente. Você precisa pegar isso no seu coração, porque é uma decisão de vida ou de morte. Deus procura profetas. Deus procura alguém que lhe possa abrir os olhos espirituais, abrir a visão espiritual. E eu tenho certeza, que esse profeta não está longe.
Chuirimiando le canara chori onde le balabalabalabalash. Namanaka na chori onde le balabalabalabalash. Romanaka na onde le canara chori onde le balabalabalabalash. Ruminica na onde le canara chori le balabalabalabalash. Deus procura profetas a quem Ele possa usar, falar, direcionar, enviar. Deus procura profetas a quem Ele possa dar a palavra, você dizer: assim diz o Senhor. Eis. Oh. Oh, segura aí, segura. Eu quero que você pegue essa palavra no seu coração. Diga: Deus, o Senhor não vai mais procurar outro profeta, porque o Senhor já encontrou o homem e a mulher que o Senhor procurava. O Senhor não vai mais se preocupar com isso, porque Fortaleza agora tem um profeta. Nós vamos invadir a sua comunidade, nós vamos mudar aquela situação. Nós vamos mudar. Quem te viu hoje, quem te vê hoje, não faz ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Não faz ideia de onde que Ele quer te levar, te assoprar. Eu vejo Deus te levando assim, voando. Eu vejo Deus te usando poderosamente com o som de cura. Receba. Cadê alguém para ungir ele? Cadê o óleo? Pega o óleo, receba. Rei Canarachô, receba. Deus usa quem não é para confundir quem é. Receba. Segura as crianças. Segura, mantém a ordem. Mantém. Tem evangelista nessa igreja? Tem, para me ajudar, levante. Nunca mais eu quero lhe chamar para você me ajudar. Nunca, você tem que me ajudar direto. Nunca mais. Receba. O que Deus vai fazer na sua vida, você não faz ideia. Segura, não mexe, não movimenta não, segura. Deus me mostra uma fileira com 3 mulheres. 3 mulheres. Cada uma dessas mulheres vem possessa de um demônio. Cada uma delas. E o chefe delas diz o seguinte: vai você. Se você não conseguir, vai outra. Se você não conseguir, vai outra. Por 3 vezes o diabo vai tentar te derrubar. Só que a ideia dele não é tentar não, é te derrubar mesmo. Hoje Deus me fala que Ele vai estar colocando sobre você uma unção para você compreender quando isso acontecer. Porque o diabo tem sede em você, muita sede em você. Mas Deus manda te dizer que mais sede do que o diabo tem em você, tem o desejo dele em te usar como profeta nessa geração. Receba! O mal não pode te derrotar, o inimigo não pode te derrotar. Receba o sol, receba! O inimigo não pode te derrotar quando você está ligado com Deus. O inimigo não vai te pegar quando você está ligado com Deus. Você vê ele hoje, mas você não sabe do que Deus vai fazer na vida dele de transformação. Lei canarachore de onde le balabalabalai. Segura. Pode se queimar, segura. Tem um laço de morte contra a sua vida. Presta atenção. Paulo, tem um laço de morte contra a sua vida. O diabo tem sede de matar esse rapaz. Muita sede. Eu vejo o diabo fazendo uma festa de funeral para você. Foguete sendo tocado.
Quem sendo tocado? Quando você era menor, pequeno, eu vi alguém se andando como você. Segura. Alguém se andando como você, como fazia com uma bola de gude assim. Você era, o nome é feio, você era pau mandado. Pau mandado. Alguém dizia para ele não vai prestar, ele não vai ser nada. Rei canarash. Timalacanarachore. Mexe não, só você pode cair. Chama na canarachore onde ele balabalás. Tá canarachore onde ele balabalás. Eu vejo Deus, um homem, como um homem, aguentando os cacos seus. Deus manda eu te dizer que do vaso quebrado pelo inimigo, Ele vai fazer um vaso de honra. Deus manda eu te dizer que aqueles que te afrontaram, Deus coloca debaixo dos seus pés. Deus manda eu te dizer que a sentença que foi liberada para a sua vida, Deus vai mudar a sentença, vai mudar o destino, vai mudar o caminho. E aqueles que te afrontaram, Deus vai te dar vitória. Eu vejo você pregando e Deus abençoando, mudando situações, mudando destino. Destruidor de destino cai. Você agora é construtor de destinos. Receba. Receba. Construidor de destinos. Muitas pessoas perdidas, desorientadas, fracassadas, arrebentadas. Quando encontrarem contigo, vão dizer: ei, você tem algo diferente. A minha vida agora faz sentido. Eu ia para um lado, mas encontrei com um profeta de Deus e a minha vida mudou. Oh, receba. Receba. Deus quer usar profetas nesta geração. Deus quer usar profeta nessa geração. Você entende isso? Deus quer usar profeta nessa geração. Você entende? Vem cá. Segura a unção profética. Segura. Eu preciso terminar. Te deram um apelido. Eu não vou falar, Deus está me falando. Te deram um apelido. Eu não vou falar o apelido não, mas é um nome feio. Eu vou só exemplificar. Por exemplo, camisa preta. Um exemplo, um apelido. Só que é feio o apelido, não vou dizer não. Te deram um apelido. Marcaram o destino dele como alguém que queria destruir famílias. Sobre ele foi lançada uma legião de demônios para fazer com que ele destruísse famílias. Gente, eu não brinco de ser crente. Isso para mim é a minha vida, é a minha vida. Deus manda te dizer que aqueles que foram enviados para te destruir, Deus tem um poder tremendo que vai fazer inverter a situação. Deus me mostra, segura as duas mãos, assim. Deus me mostra um nome diferente sendo colocado. Deus não me permite ver. Deus me mostra uma certidão de nascimento nova sendo feita. Deus não me permite ver. Deus não me permite ver uma certidão de nascimento nova. Deus manda te dizer que no campo onde seria destruição, Deus muda a rota. Ia para cá, Deus muda a rota. Esse campo de destruição, Deus muda a rota. Um campo novo, campo verde, um campo tipo uma plantação de arroz, já quase madura, de verde para madura, esse lado. Deus manda te dizer que Ele tem para você uma colheita muito grande. O inimigo planejou a tua destruição.
O inimigo enviou demônios para acompanhá-lo. No sábado foram expulsos todos eles. Quem estava lá no encontro, quem estava lá viu o que aconteceu. Deus manda te dizer, como é teu nome? Deus manda te dizer, Christian, que quem te vê hoje não faz ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Você já estudou? Você já estudou? Eu vejo Deus usando ele numa área diferente desse. Eu vejo Deus vindo sobre você com uma unção de graça, de conhecimento. Eu demoro um tempo para entender algo. Deus vai vir sobre você, você vai entender com facilidade. Quando Deus fala alguma coisa, você vai pegar no algo que Deus está falando. Eu vejo Deus te enviando para longe daqui. Muito longe. Muito longe que Deus vai fazer com ele. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Receba. 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 Em nome de Jesus, receba. Mudança de vida. Transformação. Mudança. Mudança. Mudança, 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 transformação. Mudança, mudança, transformação. Receba, receba, receba mudança, transformação, receba. Deus precisa de profetas que mudem essa geração. Deus precisa de profetas que reconstruam casas, mudem a situação, mudem vidas. Alguém tinha falado para você. Alguém tinha dito para ela. Como é seu nome? TT. TT Vitória. Alguém tinha falado para ela. Presta atenção. O nome dela é destruição. A sua vida. Da sua vida. Assim, ó. Sem perspectivas. Sem perspectiva nenhuma. Veja o que Deus vai fazer. Deus me mostra a TT, com alguns anos mais velha, talvez alguns 3 anos mais velha que ela, na rua, perdida, sem dentes, magérrima, totalmente destruída. Inclusive tem até, no reino espiritual eles dão muitos apelidos, muitos nomes, cognômios, coisa suja. É como se ela fosse órfã de pai e mãe. Solitária. Alguém que não tem destino, solitária. Totalmente desconstruída. Fica aí. Xaramacatara chore onde ele balabalabalash. Chomeando onde canala chore onde ele balabalash. Chomeando onde canala chore onde ele. Preciso terminar pelo horário. Chore minha canala chore onde ele balabalash. Toma na canala chore onde ele balabalash. Vocês não, eu quero que vocês vejam. É como se as mãos dela fossem sendo transformadas em ouro. O ouro vai pegando assim e vai transcorrendo em todas as mãos delas. Sob as tuas mãos, assim diz o Senhor, eu visito com uma autoridade sobrenatural, mãos de poder, mãos de graça, mãos de unção, mãos de transformação, mãos de cura, mãos de poder. E aonde era a morte, aonde era a destruição, Deus muda para a vida. Aonde era falência e morte, Deus muda para um lar, destino diferente. Canara chore onde ele balabalabalás. Roma na canara chore onde ele balabalabalás. Chama na canara chore onde ele canara chore onde ele balabalabalás. Ramana, pode adorar. Ore, 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 ore. Chama na canara chore onde ele balabalabalás. Chama na canara chore onde ele balabalabalás. Chama na canara chore onde ele canara onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele canari onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele balabalabalás. Choreando ele cana na chore onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele cana na chore onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele balabalabalás. Toma na cana na chore onde ele balabalabalás. Eu vejo Deus passeando. Eu vejo Deus passeando. 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 Entregando provisão, entregando vitória. Eu vejo Deus passeando.
Toma na cana chore onde ele balabalais. Estenda sua mão bem alta, estenda em adoração. Oh, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Há vagas para profetas! Há vaga para profeta! Há vaga para profeta! Há vaga para profeta! Emmanuel, Há vaga para profeta! sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Tem um ninho de cobra. É como se fosse um cupinzeiro. E dentro desse cupinzeiro tem um ninho de cobra. Deus manda eu te dizer: não se preocupe se uma serpente quiser te morder. Não se preocupe. O lugar dessa serpente é debaixo dos seus pés. Deus manda te dizer que Ele te dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões debaixo dos seus pés. Não tema. Não tema. Alguém vai te ameaçar, alguém vai tentar te calar. Não temas, porque maior é a obra que eu tenho nas suas mãos. Assim diz o Senhor. E não se preocupe com a serpente. Muitas são as palavras, muitos são os livramentos, muita promessa. Receba, 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 receba. Receba, receba. Isaías capítulo 6. É porque o tempo não dá, eu preciso encerrar pelo tempo. É por isso que tem que participar da intimidade. Isaías 6, 8. Deus procura profetas. Isaías 6, 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava, que chamava: quem hei de enviar? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem levantar sua mão hoje à noite? Diga assim: Senhor, o Senhor precisa de profetas. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, envia-me.